No princípio, que me vê, o Deus que nos encontra, a irradiante estrela da manhã que dá sentido a todas as coisas, por amor, ficou imóvel, sem brilho e sem vida. A sua luz se apagou. Ele resplandeceu sobre nós o seu rosto de graça. O amor jamais se apartará de nós. Por seu sacrifício, Ele, Cristo, deu vida aos mortos. Ele contemplou o que um dia seríamos. Suas estrelas espalhadas na imensidão. Uma constelação a brilhar por seu nome. Um povo que ama, acolhe, perdoa. Ele nos viu além. A sua luz rompe nossa cegueira. Nem mesmo a mais obscura morte foi capaz de conter o seu intenso e glorioso poder. Ele consumou de uma vez por todas o seu plano cósmico para a remissão do mundo. O amor de Deus é forte, intenso, resoluto, fiel, firme e poderoso. O amor de Deus é interestelar. Eu sou um dos pastores aqui, meu nome é Jonatas. Se você não me conhecia, muito prazer. Nós estamos agora iniciando uma nova série chamada aí Interestelar, o Plano Cósmico de Redenção. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a redenção de nossas histórias, como Deus entrou na história humana, como Deus entrou nas nossas vidas e como Ele pode transformar a sua e a minha história. Eu espero que hoje você esteja bem empolgado, porque Deus quer falar com você de forma pessoal. Nós servimos um Deus vivo e pessoal, que se comunica diretamente com você. Ele quer falar com você. Só por curiosidade, nós estamos a 900 bilhões de diâmetro de anos-luz, de toda a imensidão que existe dentro do cosmos. Nós estamos dentro desses 90 bilhões de diâmetros. Nós não temos nem ideia do que isso significa, isso é muito grande. Se nós pegássemos uma nave espacial que andasse a 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 90 bilhões de anos para chegar ao fim do universo. Porque o universo, acredite ou não, tem um fim. O que não tem fim é Deus. Deus é infinito. O globo ocular, os nossos olhos, eles têm 2 milhões de fios encapados em cada um dos nossos olhos. É muita coisa. Se eles não fossem encapados, vocês teriam, nós todos, na verdade, teríamos um curto-circuito diário e ficaríamos cegos. Temos 1 quilo de massa branca dentro das nossas cabeças, todos nós. E essa massa branca tem 100 bilhões de células que estão interligadas entre si, em mais de 100 mil ramificações, um total de 1 quadrilhão de interligações ali de forma doida. Esse é o cérebro humano. Um mero acaso, um acidente? Será? A rotação da Terra no seu próprio eixo leva em torno de 24 horas. Você sabia disso? Se ele fosse só um pouquinho mais perto, os dias teriam 240 horas. Durante o dia, o sol queimaria toda a vegetação e mataria toda a vida animal. E durante a noite, provavelmente, o frio acabaria com o que restou. Nós estamos exatamente, o nosso planeta está exatamente onde deveria estar, dentro da órbita da galáxia. Eu estou falando tudo isso para a gente começar a pensar um pouquinho. Porque nós estamos dentro de um mundo formado e planejado por Deus. Você foi pensado também por esse Deus. Eu não sei se você chegou a pensar nisso com profundidade, se você chegou a pensar que talvez você é um acidente, que você é simplesmente um mero acaso do mundo. Você não é. Assim como tudo que foi criado não é. A distância da Lua para a Terra é exatamente o lugar que deveria estar. Porque se estivesse somente alguns
milímetros, alguns metros mais próximo, a Terra se inundaria com a água. Se estivéssemos perto do Sol, provavelmente, assim como Vênus ou Mercúrio, nós também não existiríamos. E se estivéssemos à distância de Marte, também não haveria vida. Até hoje não se sabe. E não se encontrou vida em Marte, assim como em nenhum outro planeta. Nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Mera sorte? Bom, eu não sei, você se considera uma pessoa de sorte? Quem se considera uma pessoa de sorte aqui? Olha, muita gente. Que legal! Olha, eu posso dizer que eu tenho sorte em algumas coisas, mas definitivamente eu não sou uma pessoa muito sortuda. Eu me lembro quando eu era criança, e crianças têm manias de machucar umas às outras. É uma brincadeira divertida para criança. Se bater, se beliscar, e um monte de coisa do tipo. E eu lembro que eu tinha um amigo, nem era tanto meu amigo na verdade, mas na época eu pensei que era. E a gente começou a disputar ali um tiro ao alvo com uma bola de futebol. Sabe, bolado um no outro mesmo. E eu me lembro muito bem que eu ficava atrás de uma coluna e ficava brincando com ele. Você não me acerta não. E ficava indo para um lado, ia para o outro. E a bola sempre raspava, passava perto. Eu falei, hoje é meu dia de sorte. Só que em um dado momento ele falou assim, eu vou acertar. Uma hora eu vou acertar. E eu já tinha acertado umas 2, 3 boladas dele, mas nenhuma assim muito assertiva, nenhuma muito precisa. Mas quando ele deu um 3 dedos, uma bicuda bem forte na bola, aquela bola deu uma curva tal e acertou bem numa face assim, pum! E aí ele caiu na risada, né, aquela coisa toda, eu fiquei me sentindo muito mal. E para piorar, ele tinha um cachorro. Ele tinha um pitbull, mas, gente, era um filhote. Eu tenho muito medo de pitbull, tá bom? Isso fique claro. E uma criança, ele soltava aquele pitbull, ele gostava de ficar mordendo a minha perna, pegando em mim. E eu sei que eu fui correr e tropecei e caí de cara no chão também. E aí virou uma zoeira toda, fugindo de um cachorro filhote, levou uma bolada na cara e coisas do tipo. Definitivamente eu não sou uma pessoa de sorte. Eu já perdi inúmeras vezes o ônibus na porta de casa e ainda correndo e fazendo sinal, por favor, para! E ele falou assim, aqui não, ponto, estou indo embora. E por assim vai. Eu acho que alguns já estão se identificando aí, né, com coisas do tipo. Esquecer chave, esquecer coisas, né, Dinho? O pastor sabe disso, e eu faço com bastante frequência. Nós não somos, via de regra, pessoas de sorte, pelo menos eu não sou. Eu me lembro muito bem, a última vez que eu fiquei internado, eu sou uma pessoa diabética, e às vezes me dá uns BO aí, mas graças a Deus, já faz um tempo. Mas a última vez que eu fiquei internado, eu tive um problema de pericardite no coração, que é uma inflamação que envolve a pele do coração. E eu fiquei muito, muito triste com aquela situação, porque eu estava internado primeiro por causa do diabetes, a descompensação diabética, e depois eu descobri que eu tinha que ficar mais dias porque eu tinha que tratar essa pericardite. Moral da história, eu fiquei muito triste e falei para a médica, eu não posso tratar em casa? Ela falou, você pode, mas nesse momento não. Eu fiquei muito abatido. E aí ela me disse essa frase amável, doce. Ela disse assim, infelizmente, Jonatas, você tirou a sorte na loteria do azar. E você vai ter que ficar muitos outros dias aqui. Nossa, eu falei, poxa, ouvir isso de uma médica não é muito legal, né? Médicos, não façam isso, você vai acabar com as esperanças do seu paciente. Pois é, se até a médica disse que eu tirei a sorte na loteria do azar, eu acredito que eu não sou uma pessoa muito de sorte. Mas todos nós queremos ter sorte. A vida, nós queremos tirar a sorte, seja lá como for. Talvez encarar a sorte como um grande poder, ou ter a sorte de acertar aqueles 6 números, né? Aqueles famosos 6 números que podem mudar a sua vida e das suas próximas 4 gerações. Quem nunca quis ganhar na loteria e nunca mais se preocupar com dinheiro, em como se viajar, em como pagar as contas, em o que comprar que sempre sonhou e assim por diante? Esse é o sonho de muitos aqui, eu acredito. Eu me lembro agora, esses dias, eu estava falando com alguns adolescentes e eu perguntei qual que é o seu sonho, e eles disseram, eu quero ser milionário. Aí um outro disse assim, eu quero ser jogador de futebol, para ser milionário. Parece que é o sonho de muita gente, não é mesmo? E nós queremos ter isso. Mas tem gente que fala, bom, eu já tenho tudo isso, eu tenho sorte na vida, eu tenho sorte no jogo, mas muitos dizem que azar no jogo, sorte no amor. Será mesmo, gente? Bom, tem gente que sim, que casa com a primeira pessoa, que coisa maravilhosa. Tem pessoas que já têm um pouco mais de
percalços no caminho. E se relacionam com outras e também falam, poxa, eu até tentei de verdade, mas no final não virou o que eu queria. Será que isso é somente sorte? Será que nós estamos falando simplesmente de alguma coisa que aconteceu, sei lá, os astros se alinharam e a vida ficou toda do jeito que nós gostaríamos? Eu acho, e eu acredito com muita força, que não é de sorte que nós precisamos. Definitivamente, a sorte não depende simplesmente do acaso ou de coincidências. Nós não precisamos de mais coincidências, de mais acasos, de sorte para a vida. E nós vamos ver uma narrativa bíblica, de um livro bíblico, que fala e aborda esse tema de ter sorte ou não. E nós vamos ver se é de sorte mesmo que precisamos. Eu gostaria que você abrisse comigo um livro de Esther, ou acompanhasse aqui comigo, Esther capítulo 1. Vocês já conhecem, quem ainda não conhece é o seguinte, aqui na igreja a gente tem um costume, onde está em ênfase ali, no caso em laranja, vocês leem forte, para sair até ali ao vivo também para o pessoal, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia e até a Etiópia. Cara, eu quero que você imagine o que é ser um imperador. Eu sei, a gente não consegue cogitar muito bem isso, porque é muito diferente do que ser um presidente da república, muito diferente. Porque você tem o direito e pode revogar para si poderes que o presidente da república não pode, como por exemplo, eu quero a sua terra, eu quero a sua casa, o seu sítio, eu quero o seu apartamento na praia, e você tem que me dar. O imperador, ele tinha direito de qualquer coisa. E nós estamos falando de nada mais, nada menos do que o rei Xerxes, um rei que herdou todo um império. Ele herdou esse império e conseguiu estendê-lo ainda mais. Para você ter uma ideia, está mais ou menos aí a quantidade de espaço territorial e de conquistas desse império. Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque, Síria, Turquia, partes da Grécia, Bulgária, Romênia, Macedônia e até mesmo um pouco da China. É pouco? É muito, muito espaço. Esse é o rei que nós estamos falando, o rei Xerxes. Um homem que revoga para si, pensa de si mesmo mais do que deveria. Ele se enxerga como um deus. O pessoal persa, o povo persa e dos medos, assim que eles eram chamados, eles cultuavam ali, eles tinham a religião dos zoroastros. Então, todo imperador era um representante divino, e mais do que isso, ele era uma parte do próprio Deus. E isso fica ainda muito mais nítido do poder e das riquezas de Xerxes na continuação do texto. Diz assim, no 3º ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Ele propôs um banquete e esse banquete durou nada mais, nada menos do que... Quanto é 180 dias? Quanto? 6 meses. Às vezes a gente fica impressionado lá com a festa da farofa, lá da Kay, né? E fala, nossa, uma semana de bagunça, né? De uma festança muito cara. Essa festa não faz nem cócegas para a festa proposta pelo rei Xerxes. E ele mostrou todo o seu império, ele mostrou toda a sua pompa, como diz as Escrituras, e isso durou 180 dias. Às vezes nós temos dificuldade de fazer uma festa de aniversário que dura algumas horas. Esse homem está 6 meses bancando uma festa super cara para todo o seu império. É pouca coisa? A gente vai ver, não é. Porque a continuação diz assim, terminada a celebração, ou seja, terminados os 180 dias, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. Agora não é só os oficiais e nobres, agora eu quero para todo o meu povo. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real.
mais um banquete. Esse cara gosta de festa. A continuação diz: o pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso, chão, tá? De mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. O que nós geralmente usamos nos nossos pescoços, nos brincos das mulheres, nas roupas de linho que às vezes nós temos ou não, esse homem usava nas cortinas, usava no chão, usava no sofá e por aí vai. Você acha que ele era uma pessoa que precisava de alguma coisa? Bom, a continuação diz o seguinte: as bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos. E havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Nós estamos falando de nada mais, nada menos de Xerxes, gente. Ele tinha taças de ouro à vontade e de vários modelos. Os convidados, todos os convidados bebiam em taças de ouro. E ele, para mostrar que ele é um rei bondoso, um rei que consegue controlar todo esse território extenso de várias culturas, de várias línguas, de várias tribos e nações, ele oferece vinho real, o vinho mais caro, o vinho que era servido para ele tão somente, para todo o restante das pessoas, do mais rico ao mais pobre. Todas essas pessoas estavam se servindo em taças de ouro e bebiam como quisessem. Esse é o rei Xerxes. Um homem que não precisava de nada, financeiramente falando. Um homem que não precisava de nada em relação a comodidades. Mas era um homem muito, muito cruel. Nós vamos ver um pouco mais dele conforme a gente for lendo. A continuação vai dizer que eles trouxeram a rainha Vasti, porque ele pediu isso. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho. O que acontece? Depois de ele mostrar toda essa pompa, todo esse território, toda essa festa, depois de estar já manguaçado, já estar bêbado, com seus amigos bêbados, então Xerxes fala: olha, eu quero mostrar um outro bem muito precioso que eu tenho, a minha mulher. E é interessante porque Vasti estava também num banquete, ali tomando chá com as mulheres, provavelmente. E ele fala: não, eu quero que ela venha e eu quero mostrar a beleza dela. Então vamos ler o versículo 11. Ele pediu que trouxessem a rainha Vasti usando a coroa real. Ele queria que os nobres, os demais convidados, contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Ele ficou indignado. Ninguém diz não para mim. Ninguém fala que não para mim. O que eu falo é lei e acabou. Se eu mandei ela vir, ela tem que vir. Nós vivemos hoje num tempo em que as mulheres têm voz, ou em que as mulheres pedem e até exigem, de certa forma, poder. Nós vivemos num tempo onde o feminismo é uma moda. Mas naquele tempo não era assim. Se a mulher desobedecesse o seu marido, ela poderia mesmo até ser morta. E Vasti disse: eu não vou desfilar para esse rei, para esse meu marido e para outros amigos bêbados dele. Eu não vou. E ela disse: eu não vou, e acabou. E ela bateu o pé e não foi. E isso deixou Xerxes muito irritado, de tal modo que ele falou: o que eu faço, meus oficiais? O que eu faço? E aí eles tiveram uma grande ideia, de que se for do agrado do rei, que emita um decreto real dizendo que jamais, em hipótese nenhuma, Vasti volte à presença do rei. Bom, ela já não queria ir mesmo, né? Então o rei falou: gostei dessa ideia. E para isso, eles ainda acrescentaram dizendo: bom, que você faça um concurso de beleza, que haja uma mulher que seja mais interessante, virgem de preferência, né, rei? Moça, bonita, atraente, mais do que talvez que a Vasti, aquela que te agradar mais vira a rainha no lugar dela. E o rei falou: gostei disso daí, porque afinal de contas eu mereço, né? E assim ele propôs um
um desfile, um concurso de beleza para ver qual mulher agradaria mais ele. E assim foi. E aí o versículo vai dizer o seguinte: a moça que mais agradasse o rei seria rainha no lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Eu gostei dessa ideia, eu vou pôr em prática isso daí. Nós vamos ver que em livro de Esther, as pessoas são assim. Elas fazem o que dão na telha. Elas fazem as coisas conforme os seus corações desejam. E não pedem, assim, opinião a um Deus. Principalmente ao Deus que nós cremos. Eles seguem simplesmente o que eles acham que devem. Eles são assim, superficiais. São pessoas que não se importam com nada e com ninguém. Xerxes é esse tipo de pessoa. E vamos continuar o texto. Vamos um pouco mais adiante agora em Esther, capítulo 2, versículo 5. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu. Ele tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Então, como resultado do edito do rei, de trazer as várias virgens, havia também ali Mardoqueu nesse meio. Ele vivia em Suzã, ele era provavelmente um oficial do rei. Ele estava ali inserido naquele contexto. E ele tinha uma prima que ele adotou, chamada Hadassa, conhecida como Esther. E ela era muito bonita. E é muito óbvio que ela também seria levada mais adiante. Mas umas coisas importantes que eu gostaria de tratar aqui, antes da gente começar a pensar sobre essa história, que pode ser algumas interpretações erradas a respeito de Mardoqueu e de Esther, que nós temos e às vezes pensamos de imediato. Primeira coisa, Mardoqueu deveria ser um pai muito melhor, muito mais firme e cuidadoso com Esther. Veja, ele adotou ela como sua filha. Ela era uma órfã. Ela era uma pessoa que não tinha pais nem mães. A história dela poderia terminar aí, e ela poderia dizer: eu sou uma pessoa muito sem sorte. Eu perdi os meus pais, eu estou fadada ao fracasso, a minha vida não faz sentido, eu sou uma pessoa muito, muito desgraçada. Mas Mardoqueu adotou ela. Porém, Mardoqueu não é um pai adequado. A Bíblia descreve que ele adotou de fato, mas ele é um homem um tanto omisso no cuidado com ela. Porque ela vai, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que ela vai de fato a esse concurso de beleza. Em nenhum momento Mardoqueu pensa: não, filha, você não pode ir. Você tem que bater o pé, você tem que se preservar. E eu mesmo vou te defender, porque você é minha filha, eu vou te defender. Não. Ele simplesmente permite. Por mais que ele se preocupasse com Esther, em várias partes mostra isso, que ele está na porta do palácio, esperando e para ver como ela está. Ele deveria ser mais zeloso. Ele deveria ser mais firme. Ele deveria ser um pouco mais cuidadoso, defendendo a do rei, se assim fosse o caso. Mas Mardoqueu não é assim. Outra coisa, Esther também, de igual modo, não deveria aceitar participar desse concurso. Ah, mas isso poderia ser muito duro. Com certeza seria. Mas nós fomos convidados a sermos diferentes, a sermos pessoas que realmente demonstram uma mudança, uma transformação. Quando nós olhamos 70 anos atrás, da história de Esther, Daniel, quando ele foi proposto para ele se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor, ele diz: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E ele é firme, educado com o servo que oferece as iguarias. Ele fala: olha, eu gostaria de ter um outro tipo de alimentação, mas firme em seus propósitos, firme em suas escolhas. Porém, Esther não faz isso. Esther, ela se contamina com as iguarias do rei, que eram sim oferecidas a ídolos, eram sim oferecidas a deuses falsos. Talvez até como Vasti, ela deveria se opor ao rei e dizer: eu não vou, eu não quero, eu não vou fazer isso. Ainda que isso lhe custasse muito, ainda que isso lhe custasse a sua vida. E a história de Xerxes e Esther, é o terceiro ponto aqui, não é uma história romântica. Por favor, não é. Como um homem que trata mulheres dessa forma pode ser um homem cavaleiro, um homem romântico, um homem que se apaixona? Xerxes não é esse tipo de homem. Xerxes é o tipo de homem que simplesmente utiliza as mulheres.
e vê ela como um prêmio, mais um das suas riquezas e bens. Ele tinha várias outras mulheres e concubinas. Então, antes da gente pensar que Mardoqueu era um ótimo pai, Esther era uma mulher temente, nós não vemos isso. Nós não temos isso. E Xerxes não é esse homem romântico, ele só é um homem sedento por sexo, um homem sedento por jovens virgens para tomar o lugar de uma esposa que lhe disse não. Ele é um homem mimado. Mas eu quero focar nessa parte aqui, nesses versículos. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, porque como havia feito quando vivia sob seus cuidados. O livro de Esther, pessoal, é um livro que faz mistérios, é um livro de segredos, é um livro que em nenhum momento você pode ler, reler, procurar, em nenhum momento você vai ouvir a menção de Deus. Pode ler Esther quantas vezes você quiser. Se você achar a palavra Deus, você me procure depois. A verdade é que o livro mostra para a gente como era a história deles, como eram os personagens. Não há Deus na vida daqueles personagens. Xerxes é um homem cruel. Amã, que nós vamos ver daqui a pouquinho, era um homem também super ardiloso, super maldoso e cruel. Esther era uma moça ainda um tanto que mundana. Mardoqueu também não foge à regra. E aí, fica aqui uma coisa para a gente pensar. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós também fazemos segredos. Estamos no meio dos nossos amigos, no meio de pessoas descrentes e mundanas, e no meio dos ímpios, e nós não revelamos a ninguém a quem servimos. Nós mantemos em segredo as nossas origens. Nós sussurramos aos pés dos ouvidos daqueles que, por um acaso, já conhecem e seguem a fé cristã, dizendo um para o outro somente: nós cremos em Deus. Mas jamais, em hipótese nenhuma, nós dizemos a plenos pulmões: nós temos um Deus, nós servimos a Deus, nós seguimos a Jesus Cristo, nós temos dentro de nós o Espírito da verdade. Nós fazemos segredos, nós guardamos o nome de Deus, nós não fazemos menção de Deus, e parece que Deus não existe nas nossas vidas. Tal como no livro de Esther, onde os personagens são tortos, são superficiais, são vazios, são um tanto que crentes mais mundanos. Se você perguntasse para Mardoqueu em secreto: você acredita em Deus? Provavelmente ele diria sim. Mas se você o perguntasse em um momento que fosse um pouco mais tenso, em um momento em que ele teria que se posicionar, ele diria: o quê? Será que ele ia falar abertamente: eu acredito em Deus? Bom, a verdade é que parece que as histórias que nós vemos se assemelham muito a nós. Sem Deus nas nossas vidas, parece que todas as coisas começam a desandar. E é justamente isso que vai acontecer na história deles. Tudo está indo bem, até um momento. Nós ficamos como que à mercê da sorte. Nós ficamos como que nossas histórias precisando de um socorro divino. Mas até esse momento eles não procuraram a Deus. Em nada. Para nada. Fizeram o que quiseram. Todos eles. Do melhorzinho Esther e Mardoqueu ao pior Xerxes e Amã. Todos eles são maus. Todos eles estão no escuro. Todos. Então nós vamos ver agora o surgimento de Amã. E ele vai aparecer lá no capítulo 3. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita. Ele deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito.
Aqui nós temos o vilão da história, Amã, o antagonista dessa história toda. E Amã é um homem orgulhoso, um homem arrogante, um homem pomposo, um homem cheio de si. E ele fica muito irritado porque Mardoqueu é a única pessoa em todo o império que não se curva em respeito a ele. E aí eu lhe pergunto, por quê? Afinal de contas, Mardoqueu não se curva diante de Amã. Tem pelo menos duas possíveis interpretações aqui. A primeira, e a mais provável, é porque, de fato, Mardoqueu era judeu. E se curvar diante de alguém é uma atitude que nenhum judeu faz. Porque é como se prestasse louvor e culto a alguma pessoa. Só que aí que está. Xerxes também requeria isso de si. Xerxes, o rei poderoso que matava quem ele quisesse, também dizia, vocês precisam se curvar diante de mim. E se Mardoqueu está vivo até agora, é porque ele já fez isso. Então, o que custava para Mardoqueu demonstrar um pouco de reverência para o Amã? O que custava ele fazer ali um ato de gesto de bondade? O que custava ele mostrar um pouco de respeito? Bom, existe essa outra possibilidade. Mardoqueu e Amã eram opostos. Mardoqueu era filho de Jair, era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Só para você entender, Quis provavelmente é o pai de Saul, porque ele é descendente de Benjamim, então ele é provavelmente um descendente de Saul, um parente de Saul, na verdade. Simei é aquele que amaldiçoa Davi enquanto ele passa, tacando pedra e terra nele, dizendo, você é um cachorro, você é um ladrão, você é um bandido. E aí eu lembro que um oficial de Davi disse, você vai deixar que esse cara, esse qualquer fale assim com você? Vai, me dá ordem agora, eu tiro a espada e acabo com ele. E aí Davi falou, não faça isso. Porque se ele está fazendo isso é porque Deus assim quis. E é por isso que Mardoqueu ainda está vivo. Porque Davi poupou a vida do seu descendente. Amã, por outro lado, é filho de Amedata, ou Agagita. E Agagita significa que Amã era descendente do rei Agag, que Saul deveria destruir. Então, de alguma forma que a gente não sabemos se eles se conheciam de fato, se eles sabiam a origem um do outro, mas é no mínimo uma coincidência demais, um acaso daqueles, que eles participassem de famílias que eram inimigas, a famílias historicamente rivais. Porque quando Saul não mata Agag, ali começa a sua queda. Quando Saul poupa a vida daquele rei, ali Deus o despreza como rei. E ali começa a queda do reinado de Saul. O que é de extrema sutileza no livro de Esther é isso. Mardoqueu aparece seguindo os passos dos seus antepassados. E Amã também. Eles se odeiam. Eles não têm nada a ver um com o outro. E é interessante porque Mardoqueu o tempo todo parece estar desprezando uma vida devota a Deus, como seus antepassados também. E seguindo os passos de Saul, de Simei, seguindo os passos dos seus pais. Aqui tem uma lição para a gente. Porque Mardoqueu e Amã seguem os passos dos seus parentes. Nós, via de regra, seguimos a vida e a conduta dos nossos parentes. Se seu parente é um crente fiel a Deus, siga e imite ele. Mas se seus pais, os seus avós, os seus antepassados foram homens ímpios, homens cruéis, você não precisa seguir e imitar os seus parentes. Você não é fadado a ser como seu pai ou sua mãe. Você não é fadado a ser uma pessoa como os seus antigos ancestrais. Você pode ser diferente. Você pode ter uma vida brilhante e devota a Deus. Você não precisa ser perverso. Você não precisa seguir os passos de condutas erradas que foram feitas antes de você. Você tem uma história. Você tem a sua história. E Deus planejou a sua história para você ser uma luz, para você ser uma estrela que é guiada por Ele. A mãe estava se sentindo muito por cima, porque ele foi elevado como o segundo maior
no império de Xerxes. E ele se sentiu com tanta sorte, com tanta, sabe, tudo está ao meu lado, que ele lança sorte, ele faz uma brincadeira lá. Está lá em Esther 7. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Que plano que é esse? O plano de Amã é o seguinte: quando ele descobriu, Mardoqueu não se prostra a mim. Mas por que ele não faz isso? Ele é judeu. Bom, e ele é judeu, um benjamita. Bom, eu detesto esse cara. Eu vou matar ele. Mas porque ele é judeu, eu não vou só detestar ele. Eu vou detestar todos esses judeus. E eu vou matar todos eles de alguma forma. Como eu sou muito chegado de Xerxes, eu vou trocar uma ideia com ele. E ele chega para Xerxes e fala o seguinte: Xerxes, existe um povo que é diferente, um povo que não guarda suas leis. Eles têm suas próprias leis. São povos que não se importam com o que você diz. Sabe o que eu acho, Xerxes? Eu acho que eles devem ser mortos. E mais, eu acho que toda pessoa que matar ele deve ser paga por isso. O Xerxes falou o quê? Ouvindo tais coisas. É legal isso daí. Quer saber, Amã? Eu vou te dar um anel real para você fazer o que você quiser. E o anel real, pessoal, dava o direito de Amã escrever qualquer edito, qualquer lei e ser cumprido, porque o anel real era como se o próprio rei dissesse: eu aprovo. Então Amã escreve isso e manda para toda a região. Foi a primeira vez que os correios começaram a correr solto, né? E aí essa notícia se propagou naquele todo o território grande que eu já falei, 127 províncias, em que as pessoas diziam: se há um judeu por aí, mate essas pessoas, mate os seus filhos, mate as suas filhas, mate os seus idosos, saqueie os seus bens, e tem mais, quem fizer isso receberá prata. Vão ser pagos por esse bem que vocês fazem ao rei Xerxes. E quando a nossa sorte muda, quando a nossa história parece acabar, o nosso humor começa a mudar. O Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo. E a nossa língua de alegria, ou o contrário, né? Encheu-se de alegria a nossa língua de júbilo. Mas quando a nossa vida começa a correr tudo errado, o mesmo acontece. Nossos olhos se enchem de tristeza e de lágrima, e a nossa boca de pessimismo e de angústia. Porque quando Deus não está na história, nós estamos fadados ao fracasso. Simples assim. Se Deus não está na sua história hoje, por mais que pareça que tudo está indo bem, uma hora o jogo vira, a sua história muda e a escuridão te alcança. E você vai perceber que sem Deus você está fadado ao fracasso. E é a partir daí que, quando a dor chega, a angústia alcança, que eles começam a mostrar um pouco de transformação e de mudança. Em Esther capítulo 4, quando Mardoqueu soube de tudo isso, quando ele soube que havia um edito real que podia matar todo o povo judeu, quando ele soube de tudo que havia acontecido, rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Desânimo, angústia, desespero adentram o coração de Mardoqueu. Antes, um homem que vivia a sua vida com um pé em cada canoa, um pé na crença no Deus vivo, e um pé naquela cultura pagã e mundana, quando as coisas começam a dar errado, a vida dele ficou como quem está acabando. Sem rumo, sem destino e sem sorte, então ele começa a chorar alto e amargamente. É quando os nossos dias são ruins e maus que nós começamos a perceber: nós não podemos fazer nada sem Deus. Nós não podemos e não teremos uma vida brilhante, uma vida que é gloriosa sem Deus. É simplesmente impossível. E quando o mal alcança aquele povo, quando o mal alcança Mardoqueu, é que ele começa a demonstrar essa mudança. Ele se veste de lixo, de pano de saco, que é uma descrição de roupas como se fosse trapo, lixo mesmo.
E ele chora agora alto. Eu acho interessante isso. Antes ele sussurrava. Antes ele dizia em segredo. Mas agora não tem mais isso. Agora não existe mais segredo. Todos já sabem. Todos me conhecem. A minha verdade foi revelada. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. E é a primeira vez que um personagem no livro de Esther começa a demonstrar mudança. Mardoqueu chora alto, amargamente. Eu vou dar alguns exemplos. Em nossas vidas, quando o mal nos alcança, como esse mal pode ter algum propósito? Como a dor, na sua história agora, pode ter um porquê? Vocês sabem, eu contei no começo, eu sou diabético. E por ser diabético, eu tenho que ir, às vezes, no hospital, fazer consulta, etc. E essas consultas me fizeram ver algumas coisas. Em uma ocasião, eu estava aguardando, porque você sabe, serviço público demora aqui no Brasil, não é verdade? E eu estava aguardando horas e horas, e eu pude notar, observar, uma mãe cuidando de uma filha com alguma deficiência cognitiva. E ele conversava ali com ela, como se ela pudesse entender, e realmente ela entendia. Porque é uma linguagem que a gente não conhece, uma linguagem que eu e você nunca vamos poder usufruir. Porque a dor e o sofrimento daquele modo ainda não nos alcançou. Por causa daquela dor e sofrimento, aquela mãe e aquela filha poderiam conversar pelo olhar. Um amor que talvez eu e você não provamos, ou não temos. Um amor tão interligado que o olhar e o sorriso da mãe fazia com que aquela menina se agitasse. E eu fiquei atônito vendo aquilo. E no mesmo dia, ainda observando as pessoas no hospital, eu vi 2 irmãos, 2 crianças. Um devia ter uns 9 anos, o outro devia ter uns 5. E eles brincavam de dar peteleco na orelha um do outro e tal, coisas de crianças. Mas um deles tinha um aparelho que era ligado no seu cérebro. E eu pude notar com muita clareza que o irmão mais velho, que era um menino com um chapéu de cowboy, uma fivela brilhante, uma bota super da hora, ele parecia até pomposo demais. Mas ele era muito, muito bondoso com seu irmão. Porque permitia de propósito que o seu irmão acertasse o seu ouvido, só para ver o seu irmão feliz e sorrir. Sem a dor e sem o sofrimento, mãe e filha não teria isso. Aqueles 2 irmãos não teriam provado um amor e uma cumplicidade como aquela. E se eu não fosse diabético, eu não teria enxergado essa situação. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Mesmo a dor e o sofrimento em nossas histórias é redimida pelo Deus que tudo fez. E a dor e o sofrimento têm um porquê na sua vida. A dor e o sofrimento têm um propósito definido pelo próprio Deus para você. Nada que você está passando é por um acaso. Deus fez tudo e planejou tudo para esse momento. Essa é a primeira vez no livro de Esther que nós vemos isso, uma pessoa demonstrando mudança. E é justamente a dor que faz eles moverem. Foi o sofrimento que fez Mardoqueu começar a esboçar isso. De um judeu nominal, de um crente que simplesmente diz eu acredito, para um cristão, ou melhor, um crente, um judeu que fala eu acredito de fato em Deus. Existe uma frase de C.S. Lewis que diz assim: a dor insiste em ser atendida. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas Ele grita em nossas dores. A dor é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. É somente quando nós, às vezes, provamos a dor, que nós percebemos que a nossa história não é simplesmente viver a vida baseadas em sorte. E Mardoqueu fez essa informação, que já era popular em todo o território, para Esther. Vamos continuar lendo. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará, quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus.
mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Pessoas, o que Mardoqueu esperava que Esther fizesse? Qual seria a solução cabível? Eu acho que sentar e chorar como ele estava fazendo era muito mais fácil. Nós estamos falando de Xerxes, pessoal. Ele está querendo que ela, de alguma forma, fale com Xerxes. Mas Xerxes não é um homem qualquer, a gente já viu, ele era um sujeito difícil. Um homem caprichoso, cruel e tudo mais. Para você ter uma ideia, uma frase de Xerxes, num artigo que foi achado dele. Olha o que ele fala a respeito de si mesmo. Eu sou Xerxes, o grande, o único rei, rei de todos os países, de várias línguas e tribos, o rei de todo esse grande e distante império que chegou agora à terra. Ué, parece que Xerxes está pensando que é Jesus, o rei dos reis, senhor dos senhores, que chegou agora, desceu na terra o rei. Ele tem essa ideia. Ele se acha o maioral. A situação era improvável, era impossível de se resolver. E quanto a nós? Quando nós vemos situações adversas, dificuldades, ouvimos coisas negativas, quando nós olhamos e percebemos que a situação que nós vivemos parece impossível, como que eu vou me livrar disso? Não existe solução para isso que eu estou vivendo agora. Eu digo uma coisa para vocês. Qualquer coisa que você esteja passando agora, qualquer dificuldade que você esteja vivendo agora, não é impossível para Deus. Eles dizem, Esther diz, bom, faz mais de 30 dias que o rei não me visita, e você sabe como é que ele é, se eu for na presença dele sem ser convidada, ele me mata. É impossível. É impossível quando não se tem Deus. É impossível quando não se tem Deus. A verdade mais forte é que Deus não tem problema nenhum com impossibilidades. Nenhum com impossíveis. Deus, presta atenção, Deus não tem nenhum problema com impossibilidades. Ele tem problema com a incredulidade. O problema de Deus é a nossa falta de fé nele. Deus requer de nós que nós creiamos nele. Quando Deus é inserido na história, impossíveis não existem. E após ser muito pressionada, Esther compreendeu isso. Ela compreendeu que se Deus está na história, as coisas mudam. E aí ela vai propor isso. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Porque Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Obrigado, meu irmão. Então Esther surge agora como uma estrela. O nome dela significa estrela. Antes, já quase apagada, mundana, vazia, superficial. Mas agora, brilhando para o núcleo do seu propósito, entendendo o propósito da sua história, entendendo que Deus redime histórias, Esther leva consigo outras pessoas junto. Reúna todos os judeus e que eles possam jejuar por mim. Ela parece não saber muito bem como fazer isso, porque é a única passagem bíblica que só tem jejum, sem oração. Parece que ela realmente não era uma judeu devota. Mas ela entende que se Deus é inserido nas nossas histórias, as coisas podem ser diferentes. A sorte é mudada. Deus muda todas as coisas. Então é muito impressionante, porque Esther era uma pessoa que vivia fazendo o que lhe era falado, mas agora ela é uma pessoa autônoma, uma pessoa que brilha, e brilha de tal forma que outras pessoas também são levadas para esse propósito. Esther agora ela é dona de suas decisões, e ela diz para Mardoqueu o que ele deve fazer, e agora ele também segue o que ela diz, porque entende e percebe, é isso.
Deus vai mudar a história. Deus vai redimir tudo que já está fadado ao fracasso. Deus pode. Então ele segue todas as instruções e todo o povo judeu ali no império, na cidade de Suzã, jejua. Mais pessoas são levadas para perto da luz. Mais pessoas são levadas para perto de Deus. Numa cidade, numa cultura pagã, onde havia uma festa de 180 dias, de farra, de bebedice, de orgias e outras coisas piores. Deus começa a se revelar naquele lugar. Será que Deus não deseja que nós também não façamos o mesmo? Nós vivemos uma cultura super pagã, onde a música da Anitta, onde fala tanta bobagem, é o número 1 do mundo hoje, no Spotify. Onde pessoas aplaudem um mendigo por adulterar com uma mulher. E acham engraçado essa situação. E muitos cristãos fazem o mesmo. E brincam, e fazem festa no caixão dos outros. Fazem festa vendo adultérios adoidados e outras coisas piores. Nós não podemos permitir que o mundo entre dentro dos nossos corações. Nós devemos ser luz, meus irmãos. Nós somos como Esther. Nós devemos ser como estrelas que são levadas para o núcleo do propósito que Deus nos deu. E entender que nós devemos levar outros que também precisam para a luz. Nós estamos em um mundo cruel. Você precisa ser uma resposta. Eu preciso ser uma resposta. Nós precisamos ser uma resposta a esse mundo caído. Bom, a história vai já quase para o final. Porque quando Amã é convidado para o banquete, o que acontece? Esther propõe um banquete e diz, olha, eu quero só te convidar você, rei Xerxes, e Amã. Então, quando isso acontece, Amã fica muito feliz. Ele se acha a última bolacha no pacote. E aí ele chega para a esposa dele e fala, olha, fui convidado, só eu e o rei, a rainha. Eu sou demais, né? Eu sou o maioral. E aí a esposa dele diz o seguinte, a esposa dele é Zeres. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram, mande fazer uma forca de mais de 20 metros, e pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Ele estava tão certo que ele era um homem de sorte, que ele disse, eu vou pedir para o rei matar Mardoqueu, e eu vou ver aquele homem odioso sendo morto, e eu vou fazer festa, e eu vou poder ir feliz, para aquele convite especial que Esther fez para mim. Só que acontece um efeito reverso, é o que eu chamo de forca do efeito reverso. O plano maléfico de Amã surgiu um efeito reverso, ele provou do seu próprio veneno. Para você entender como os fatos aconteceram. Vasti perde o seu posto de rainha. Esther é escolhida entre tantas outras mulheres como para tomar o posto dela, para ser rainha. Só que não tem um detalhe, Mardoqueu salva a vida do rei Xerxes no meio desse caminho. Amã é exaltado, mas Mardoqueu não se curva. Amã passa a odiar a Mardoqueu e consequentemente todos os judeus. Esther, por coincidência, por um acaso, é uma filha adotiva de Mardoqueu. Olha só que coisa. Então, Amã tira a sorte, porque ele pensa que tem toda a sorte do mundo em suas mãos. Esther descobre o plano maléfico de Amã. E aí Esther encontra graça diante do rei, faz um banquete. Amã faz uma grande forca, porque pensa estar com tudo. E aí o que acontece é que o rei se lembra que um dia desses, alguém salvou a vida dele. E ele fala, eu preciso honrar essa pessoa, porque eu não fiz nada por ela. E aí a gente vai ler agora. Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou, a quem o rei deseja honrar, senão a mim? Está vendo? Ele acha que ele está com tudo, que ele realmente, que tudo é ele, é tudo sobre ele. E aí, diz assim, por isso respondeu, se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos
mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei. Amã: vá depressa pegar o meu manto e o meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Que reviravolta! Amã pensa que vai matar Mardoqueu em alguns minutos atrás. Mas aí, ele tem que fazer uma passeata em homenagem àquele homem que ele detesta. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Amã pegando o manto real que deveria ser vestido nele, na cabeça dele, colocando em Mardoqueu? Você consegue imaginar ele ajudando Mardoqueu sendo montado no cavalo, que ele gostaria de caminhar? Você consegue imaginar agora a pior parte, que um dia terrível para Amã, dia terrível para ele ter que dizer e gritar para todo mundo: é assim que o rei faz com quem ele deseja honrar. Você consegue imaginar o ânimo de Amã fazendo isso? Você consegue imaginar como o coração dele ficou? Amã ficou arrasado. E esse era só o começo do efeito reverso. Porque em seguida chegou o banquete. Em seguida chegou o desfecho dessa trama. Amã vai direto para o banquete e logo em seguida a sua família diz: agora você está fadado ao fracasso porque está tudo perdido para você. A mesma mulher que falou: vai lá, faz isso, agora está falando: não faz isso mais não, porque agora acabou para você. E ela estava certa, agora era o fim de tudo. E aí, vamos para o final da história. Porque o rei fica perguntando o tempo todo para Esther: Esther, o que você deseja? Ainda que seja metade do reino, eu te dou. E aí a Esther vai responder assim: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei. Onde está o homem que teria audácia de fazer isso? E Esther respondeu: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. E a continuação diz: furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, primeira vez que esse homem larga o vinho em toda a história, e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada, e nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Tudo que o Amã mais queria era ver o rosto do seu rei. Tudo que ele mais queria era ser como o seu rei. Ele queria vestir o manto do rei, cavalgar no cavalo do rei, ouvir que o rei gostava dele. Mas agora ele tem o rosto encoberto. Amã percebe que a sua vida está sendo esgotada. Afinal de contas, a sorte não estava do lado de Amã. Porque não é de sorte que a gente precisa, gente. O que a gente precisa é de Deus. Existe aquela frase famosa que todo mundo diz: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Como é verdade isso? E olha que interessante. Ele se atirou sobre o sofá em desespero. E o rei pensou outra coisa. Ou quis ver outra coisa. Amã tramou uma mentira, e agora uma mentira está levando Amã para degola. Porque o final vai dizer o seguinte: Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. E aí o rei disse: usam-na para enforcar Amã.
toda a verdade desmascarada perante o rei. O rei fica furioso e sai. Quando ele volta, ele vê Amã pedindo socorro, misericórdia. O rei enxerga outra coisa. Será que foi sorte? Será que foi falta de sorte? Amã enforcado em sua própria forca. Quem estava com sorte, afinal, gente? O povo que tem Deus. O povo que tem Deus vence. O povo diferente, o povo que é desprezado, esse povo prevalece. Porque Deus prevalece, e Ele redime histórias, Ele muda impossíveis, Ele faz e move o universo por sua e por minha causa. O pescoço de Mardoqueu, de Esther e de todos os judeus foram poupados. E Amã pagou por isso. Mas tem uma história de uma cruz que foi preparada para mim e para você. De uma cruz que foi feita para cada um de nós aqui. E diferente das mentiras de Amã, nós que contamos mentiras. Nós que vivemos histórias tortas, superficiais e vazias. Nós que nos escondemos o rosto de Deus. Nós que viramos as costas para Deus e vivemos uma vida mundana, ora na igreja, ora fora dela. Nós deveríamos ser mortos em uma cruz. Sem exceção de nenhum aqui. Porque se você ainda não percebeu, nós temos maldade dentro da gente. Nós vibramos com o que é errado. Nós corremos como desesperadamente, sedentos de maldade. Nós somos tortos. Nós somos realmente depravados. Nós precisamos desesperadamente de um resquício de bondade, de que Deus brilhe sobre nós a sua graça e o seu rosto, porque nós somos maus. A cruz foi feita para mim e para você. Não pense que a cruz foi feita para Jesus. A cruz foi feita para mim e para você. Deus deveria matar a gente. Sabe, pegar a gente quando tu dorme e sufocar assim. Deus deveria sufocar os nossos pescoços enquanto nós dormimos. Porque nós somos maus. Desde o ventre materno, nós somos maus. Entenda isso. Nós somos como Amã. Nós somos como Xerxes, como Esther e como Mardoqueu. Nós somos pessoas que viraram as costas para Deus. Mas assim como aquela forca teve um efeito reverso na vida de Amã, a cruz também teve um efeito reverso. Ela que é um sinônimo de vergonha, um sinônimo de tristeza e de dor, e de nossa maldade, também é o nosso sinônimo, significa para a gente a coisa mais gloriosa, mais brilhante, mais poderosa que existe. Porque nela, o autor do mundo, o verbo vivo, morreu. E morreu, sabe por quê? Morreu para nos dar uma vida, redimir a nossa história que estava perdida, que estava sendo levada para o inferno, que estava sendo conduzida para a destruição. Ele resplandeceu sobre nós a sua graça. Jesus morreu por sua causa. Ele morreu por minha causa. Jesus morreu por nossa causa, para não mais vivermos uma vida distante dele, histórias sem Deus, mas com Deus, ao lado de Deus, vivendo uma vida que faz sentido com Deus simplesmente porque sem Ele a nossa vida não tem sentido. A nossa vida não tem nenhum significado. Nós carecemos da graça de Deus. Ele te oferece essa graça. Ele está aqui. Jesus está presente na pessoa do Espírito Santo nesse momento. E Ele quer o seu coração. Sabe, a sua história parece que está sendo impossível de ser resolvida. Ora está com Deus, ora não está. Talvez amanhã você esteja desejoso de fazer outras coisas que não adorar a Deus. Mas Deus tem outra história para você. Deus morreu por você, Jesus morreu por você. E Ele tem para você uma vida e paz. Ele tem para você uma vida muito melhor. Ele quer te oferecer uma redenção na sua história. Você quer isso? Você quer isso? Ele quer redimir a sua história para todo sempre.
sabe? Do adúltero para um homem fiel. Ou uma mulher fiel. De um homem mentiroso para aquele homem que ama a verdade. Para um homem que detesta o que é bom. E ama a maldade para um homem que agora não consegue se apartar daquilo que é belo, daquilo que é louvável e nobre. Deus tem para você redenção. Quero orar com você. Se você entende que a cruz era para você, que Jesus está mudando a sua história, que Jesus quer redimir a sua história, eu peço que você, de uma forma muito singela, coloque a mão no seu coração, e que você ore a Deus pedindo para que Ele ressignifique tudo na sua vida. Nada é por um acaso. Deus planejou você. Deus pensou em você. As tragédias da sua história não definem o seu fim. As coisas que te aconteceram não definem quem você é. Os seus erros não fazem de você um pecador para todo sempre. Jesus morreu por sua causa, para te dar sentido, para mudar a sua história. Ore agora ao Senhor, busque Ele. Senhor Jesus, assim como Esther e Mardoqueu, nós não queremos mais tapar o rosto do Senhor, ter uma vida, uma história sem o Senhor. Nós pedimos, por favor, venha participar da nossa vida, venha dar sentido às nossas existências, venha dar, Deus, para nós redenção. Redime as nossas histórias, Jesus. Nós não podemos sem o Senhor. Sem o Senhor tudo é impossível. Tudo está indo de mal a pior e será assim, Deus, porque sem o Senhor nós não somos felizes, sem o Senhor nós não temos satisfação, sem o Senhor nós estamos fadados ao mal. Mas o Senhor tem graça para todos nós aqui, todos aqueles que agora, Deus, mais uma vez ou pela primeira vez, reforçam, Deus, que precisam do Senhor aqui, sejam envolvidos também com a capacidade, Deus, de viver dentro do seu plano, desse plano maravilhoso de nos salvar e de nos redimir de dentro para fora. Que o Senhor dê para eles o seu Santo Espírito agora, e que o seu Espírito nos capacite, ó Deus, de vitória em vitória a viver para Ti. Guarda-nos em Tuas fortes mãos, proteja-nos, Deus, e faz com que a gente, Deus, viva uma vida que irradie a sua luz, em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que nós pedimos, é isso que nós te imploramos, é isso que nós desejamos agora. Nós que outrora vivemos na escuridão, nós que antes vivíamos como quem não quer saber do Senhor e quem se esconde as nossas origens, agora dizemos: somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, e nada e nem ninguém poderá nos tirar das suas mãos. Nada e nem ninguém, não há poder no inferno, não há poder em qualquer outro lugar que pode nos afastar do Senhor. Nós entregamos as nossas histórias nas suas mãos, é o Senhor quem escreve elas. Nós entregamos tudo em tuas mãos, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Quero te convidar a ficar em pé. Estenda as suas mãos, receba uma bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para redimir nossas histórias, que o amor de Deus o Pai, que planejou tudo isso, que planejou o plano cósmico para redimir todos nós, e que o poder abundante do Espírito repouse sobre todos nós e sobre toda a igreja fiel espalhada no mundo, hoje e para todo sempre. Amém.